Bem-vindos à rodada Química Digital da revista Tintas e Vernizes, o mais novo canal de comunicação entre as empresas de insumos e os químicos de laboratório e gerentes de suprimento das indústrias de tintas. Quem elaborou essa matéria na edição impressa da revista Tintas e Vernizes, juntamente com os convidados de hoje, foi a nossa jornalista Gabriela Losasso. Hoje, nosso assunto será sobre silicones. Os aditivos de silicone são essenciais nas formulações de tintas e revestimentos, pois solucionam alguns problemas de forma eficaz e ainda melhoram propriedades como o aumento de brilho e deslizamento. Os silicones são materiais muito versáteis e, de acordo com sua estrutura, podem ser empregados como aditivos, com funções anti-espumante, controle de superfícies, umectantes, entre outros. Ou como resinas com alta resistência à temperatura e intempéries, podendo ser utilizados em qualquer tipo de sistema, base água, solvente ou de fura UV. Para falar conosco sobre o assunto de silicones e produtos disponíveis no mercado de tintas brasileiro, convidamos Rosimeire Ciro, especialista de desenvolvimento e aplicação e supervisora de laboratório da Momentinde, Everton Marion, gerente de negócios da linha Coatings Aditivos da Evonik, Rodrigo Freitas, Technical Coordinator PCA Coating Constructions and Additives da Química Anastácio, e Pedro Mariani, Technical Manager da Váquia. Bem-vindos, muito obrigada por estarem aqui conosco nessa rodada Química Digital. Então, como eu falei anteriormente, hoje vamos falar sobre silicones. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta a todos vocês. Qual a sua avaliação sobre o segmento de silicones no mercado de tintas brasileiro, listando, por gentileza, os desafios e peculiaridades para este novo normal que estamos vivendo? Rosimeire, você poderia começar? Sim, claro, vamos lá. Para a gente, né, a tinta, ela está presente em praticamente tudo que olhamos e que usamos. E o mercado brasileiro, ele vem se destacando nos últimos anos, estando aí entre os 5 maiores mercados mundiais, né? E os aditivos, de uma forma geral, em específico o segmento de silicones, está 100% inserido nesse contexto, trazendo performance e qualidade, uma qualidade superior para essas formulações de tintas, né? E esse novo normal que nós estamos vivendo, né, essa situação que é totalmente novata para todos, traz mais do que nunca desafios de como manter esse crescimento mundial do setor de tintas, uma vez que, a princípio, momentaneamente, há uma retração do consumo em geral, e aí onde as produtoras de aditivos como um todo empenham em levar soluções para os clientes, né? Soluções para esses clientes que são fabricantes de tintas, para que possam desenvolver produtos cada vez melhores, com melhor desempenho, melhor performance, melhor qualidade, tendo, assim, produtos diferenciados em seu portfólio e oferecendo para o cliente final opções de produtos que podem, dessa maneira, trazer um melhor produto no final como um todo para ele, né? Atingindo, assim, essas melhores performances. Everton, qual a sua avaliação sobre o segmento de silicones no mercado de tintas brasileiro, listando, por gentileza, os desafios e peculiaridades para este novo normal que estamos vivendo? Quando a gente olha, Franceli, para o mercado brasileiro de tintas e a participação que os silicones possuem como aditivos ou até mesmo como resinas na nossa região, a gente observa uma participação bem pequena quando comparado a outros números globais. Quando se observa, por exemplo, os números de participação para o mercado dos Estados Unidos, América do Norte em geral, e para mercado como a região da Europa, a gente observa que o share de participação desses tipos de materiais é bem mais elevado. E uma dessas razões, eu costumo dizer muito que é atribuída à falta de entendimento da versatilidade da molécula de silicone. A gente consegue ter produtos de ampla espectro de aplicação,
produtos multifuncionais que contribuem com diversas propriedades na formulação. Um aditivo de nivelamento, por exemplo, ele vai contribuir para aumentar brilho, ele contribui também reduzindo tensão superficial da formulação. Então, existem vários atributos que muitas vezes passam despercebidos pelos formuladores e que não são incluídos durante a avaliação técnica desse tipo de material. E nesse sentido que eu vejo muita oportunidade do silicone contribuir para este novo normal que nós estamos enfrentando no mercado, uma vez que existe a possibilidade de trazer produtos com maior performance, com maior vantagens para o cliente final, até mesmo com um custo de formulação, um custo de fórmula mais competitivo do que utilizando uma série de aditivos na formulação. Não faz sentido eu ter que utilizar um anti-espumante para combater a espuma formada pelo aditivo X, e com isso começar a usar vários aditivos apenas para combater efeitos correlatos de um produto que eu necessito ter, específico que eu necessito ter na formulação. E muitas vezes os silicones com suas propriedades multifuncionais podem auxiliar nesse sentido. Além disso, nós temos que pensar também na questão das resinas, que contribui para incremento das formulações de tintas, não só pensando do ponto de vista de resistência à temperatura, mas também levando em consideração a possibilidade do uso do silicone em conjunto com resinas orgânicas para aumentar a resistência à intempérie e com isso também ter uma maior durabilidade dos revestimentos. E também vem atender aí esses requisitos relacionados à performance, alta durabilidade e menor custo final quando se avalia toda a necessidade de manutenção e prevenção de uma estrutura, por exemplo. Então, eu acho que, nesse sentido, o silicone tem muito a contribuir. O que se faz realmente necessário é compreender exatamente que atributos o silicone X ou Y pode trazer. Silicone costuma ser uma designação muito genérica para uma ampla gama de produtos que podem ser caracterizados com este nome. A gente tem silicones poliéteres, silicones ramificados, silicones reticulados, inúmeras possibilidades de estruturas e substituintes que contribuem para diferentes aplicações e obter diferentes efeitos nas formulações. Rodrigo, na sua opinião, poderia listar, por gentileza, os desafios e peculiaridades para esse novo normal que estamos vivendo no segmento de silicone? É muito o que o Everton falou. Normalmente não é só o silicone em si, tem um composto em variadas formulações, que se trata de resina, o tipo de pigmento que está utilizando, né? A parte de alguns monômeros ou algum solvente que acaba interferindo. Então, quando se fala em silicone, o formulador fica muito com receio, que imagina que vai gerar cratera, vai gerar algum tipo de efeito não desejado. Então, há um certo entendimento do formulador que ele fica um pouco amarrado aos aditivos ou até o pacote de aditivos convencionais. O silicone, ele te traz muitas propriedades, né? Além das resistências, além da abrasividade, slip, ajuda bastante a resistência ao intemperismo, ajuda bastante a resistência a altas temperaturas, e na maneira que vai se produzindo uma tinta, se formulando, e coloca no pacote ideal o aditivo bem selecionado, desde a sua molécula bem estudada, bem estruturada, isso vai trazendo uma nova cultura, uma nova formulação, um novo conceito de desenvolvimento. Então, tem muito a atribuir, né? Hoje nós somos distribuidores, estamos com a BRB já há um bom tempo na área de cosmético e agora estamos introduzindo no mercado de tintas, revestimentos, assim como construção civil também. São moléculas bem estruturadas, são moléculas bem desenvolvidas, né? E tem muito a para esse novo normal. O novo normal em quê? Em novos conceitos, em produtos com melhores acabamentos, com melhor resistência, e tem muito a contribuir, até mesmo agora, dessa fase que a gente está passando, dessa pandemia, muitas reduções de custos vão surgir, e o pacote de aditivo tem que ser reduzido também. Então, hoje, você tem que estruturar, nesse pacote de aditivo, um único aditivo que ele te dá excelente resistência em todas as variáveis do processo de um revestimento, seja um esmalte, seja até mesmo um verniz, tanto a linha de construção, ou voltado para a linha OEM, ou a linha industrial. Então, a cadeia de aditivos hoje de silicones,
ela tem que ser bem amplamente estudada para introduzir uma melhor aplicação. E é nisso que vai levar para esse novo normal uma introdução do conhecimento. Então, assim, hoje eu formulei muito tempo, então a gente tinha poucas opções. Hoje o mercado tem variáveis opções. Nessas opções tem que ser bem estudado. Esse é o meu entendimento, é minha avaliação, e é o que eu tenho levado aos meus parceiros, aos meus clientes, ao meu time de vendas, ao meu pessoal da área técnica, a introdução do melhor aditivo para o melhor comportamento e um revestimento. Não dá mais para ficar em bancada fazendo N testes para ter um resultado só. Não, fazer um teste mais coeso, né? Com todas as avaliações de propriedade. Com isso, tem que estudar o quê? A molécula do aditivo indicada. Pedro, e na sua opinião, sobre o segmento de silicone no mercado de tintas brasileiro e esse novo normal? Eu acho muito importante a gente olhar para esse novo normal, que o consumidor final, ele vai buscar cada vez mais usar inteligentemente as tintas. Ele não vai buscar uma tinta tradicional, ele vai buscar cada vez mais tinta com algum valor, com alguma diferenciação de mercado que facilite alguma coisa na aplicação, na durabilidade ou no efeito final que a tinta vai trazer a ele, tá? Ao mesmo tempo, a gente tem a NBR 15575 cada vez mais participando das construções e ela pede que você não olhe somente um ingrediente ou uma parte do sistema, mas o sistema como um todo. E você vai ter que trazer durabilidade, você vai ter que trazer manutenção, você vai ter que trazer propriedade para esses sistemas agora, e tintas com silicone com maior valor agregado vão trazer exatamente isso. Eu acho que o silicone é um material que ajuda muito na proteção contra as intempéries, contra os danos causados pela água, né? Então a batida a chuva, bolores, bolhas de desplacamento, fissurações, eflorescências, a própria pega de sujeira pode ser diminuída com o uso do silicone correto, né? Então o silicone ele pode trazer muitas vantagens para esses sistemas de revestimento. A gente fala bastante de tintas, mas quando a gente vai para os sistemas texturados, essa diferenciação com o silicone ela é ainda maior. E eu acho que o silicone ele vai ajudar muito os fabricantes de tinta agora para esse novo normal a se posicionar melhor e a conseguir share e aumentar as suas vendas no futuro. Eu acho que esse é o papel do silicone para o futuro que está se desenhando nesse novo normal. Bem, qual a linha mais recente em silicones no portfólio da empresa ou algum produto que vocês têm de destaque? Poderiam, por gentileza, brevemente citar características e benefícios? Rose? Sim, vamos lá. A Momentive possui em seu portfólio uma linha específica de silanos, né, que está dentro dessa característica dos silicones. A linha de silanos é aplicada para diferentes segmentos de mercado, como tintas arquitetônicas, industrial, automotivo, aplicações especiais, entre outras. E dentre os produtos que temos em nosso portfólio, eu destaco aqui o Cotosil MP200, que é um silano oligomérico de funcionalidade epóxica, que confere excelentes resultados em termos de aderência e resistência física com baixos níveis de dosagem. Esse silano, especificamente, ele é indicado para tecnologia tanto aquosa como solvente, possui alta compatibilidade com diferentes resinas de mercado, como acrílicas, epóxicas, poliuretânicas, alquídicas, e em termos de performance, ademais da aderência em substratos orgânicos, ele promove uma melhora em corrosividade para sistemas industriais, e aumento considerável em resistência à lavabilidade para sistemas de tintas arquitetônicas. Então, é um produto que a Momentive vem desenvolvendo, é um produto novato na linha, e ela vem colocando bastante foco em cima disso dentro dessa linha de silicones. Everton, qual a linha mais recente em silicones no portfólio da empresa ou algum produto que vocês têm de destaque?
Dentro do nosso portfólio de inovação, a gente tem sempre trabalhado com o desenvolvimento de novas moléculas, gerar novos atributos para os silicones que são apresentados no nosso portfólio. Como destaque para esse momento, eu separei dois produtos com aplicações bem distintas. Um que é o Tegoglide 496, que é um aditivo de silicone multifuncional. Ele é um aditivo de silicone com modificação poliéter, recomendado como aditivo de sleep e modificador de toque em todos os sistemas de tintas. Por quê? Sendo um produto 100% e com essa modificação poliéter, é um produto que vai apresentar compatibilidade em sistemas aquosos, sistemas base solvente e sistema de cura ultravioleta, com um adicional de permitir repintura. Mesmo sendo um aditivo de sleep, foi possível encontrar nessa estrutura do Tegoglide 496 o balanço adequado das propriedades, de modo a que o produto seja repintável. E vem aí a cobrir um gap bastante grande dentro dessa indústria, onde muitas vezes produtos associados a sleep elevado vinham a comprometer a aderência entre camadas da repintura. Adicionalmente ao aditivo de silicone, até recordando um pouco do início da nossa conversa, os aditivos que são usados em pequenos percentuais para conferir algumas propriedades especiais na formulação, nós também temos um lançamento de resina de silicone. Na verdade, é uma resina híbrida de silicone e poliéster. Dentro do portfólio de resinas da Evonik, é bastante interessante que nós já temos híbridos orgânicos silicone. Neste caso, é um híbrido poliéster silicone, recomendado para aplicações em contato direto com alimentos. Igual que a grande vantagem dessa resina que se chama Silicoftal HTL1. Dentro do portfólio das resinas poliésteres siliconadas, os híbridos poliésteres siliconados, a gente tem várias composições, várias blendas dessas resinas, que se diferem uma das outras em função do percentual de silicone presente na sua composição. Com o Silicoftal HTL1, a gente conseguiu obter ótimas propriedades com um percentual bastante reduzido de silicone. No caso, 10% na mistura. E o que isso acabou gerando de vantagem adicional para os clientes? Uma resina híbrida com custo competitivo e uma excelente performance. Inclusive, a gente pode destacar a propriedade dela de apresentar excelente aderência em alumínio e aço, e também a sua excelente resistência a agentes álcalis, como, por exemplo, detergentes. Um grande foco de aplicação para esse tipo de resina é o mercado de cookware, bakeware, onde são produzidos os revestimentos para panelas, por exemplo. Rodrigo. Olha, o que eu trago como destaque da BRB são alguns silanos e siloxanos, né? São produtos que aparentam variedades funcionais. Nós temos aí o siloxano BRB SR313, né? Que é um silicone de metilfenil de média dureza, tanto para tinta de alta temperatura, age também como para tinta de anticorrosão, né? Também considerando como alta temperatura, e baixo VOC. O segundo seria aí o SR379, também é de uma cadeia de molécula de metilfenil, 50% de dureza ativa, né, em solventes orgânicos. Ele pode ser usado como ligante, resistência a calor, anticorrosão e indicado muito para alta temperatura. O terceiro seria o Silon DA290, é um anti-espumante, livres de solvente, né, para revestimentos de alto brilho, como verniz à base água, né, ou até esmaltes. É bastante aplicado aí no mercado de tintas arquitetônicas, tintas de impressão, né, o verniz de impressão também. No mercado de madeira, que são mais acabamento voltado para a linha moveleira, né. A gente destaca esses três, são produtos bastante versáteis, né, tem uma boa aplicabilidade, tem um bom conceito de aceitação em formulações, né, é bem estável, e é o que a gente está trazendo agora de novidade a área da BRB para distribuição através da Anastácio. Pedro, qual a linha mais recente em silicone no portfólio da empresa?
Eu vou destacar aqui 4 produtos mais recentes do nosso portfólio. O primeiro é o Silres BS 6042. Ele é uma resina de silicone focada em tintas arquitetônicas, especialmente com aplicações exteriores. Então, a intenção dele é reduzir a absorção de água, aumentar a permeabilidade de vapor dos revestimentos, e com isso, a gente diminui os danos da fachada, que são fissuras, bolhas de esplacamento, criação de bolores, eflorescências, e uma diminuição drástica na pega de sujeira dos revestimentos, com um nível de custo muito competitivo com outras tecnologias de mercado. Tá? O segundo é o Silres BS 333, ele é um aditivo multifuncional, também para tintas arquitetônicas, especialmente com foco em tintas de uso interior. A intenção dele é melhorar as propriedades de limpeza, a repelência à mancha das tintas. Ele também diminui riscamentos em cores escuras, o writing effect, ou a marking resistance, tem vários nomes para esse tipo de problema. Ele melhora o polimento a seco, o efeito burnishing, além de também consegue diminuir o coeficiente de fricção e fazer uma tinta com um toque mais suave, e aumentar o tempo em aberto das tintas, que vai fazer com que você consiga diminuir as marcas de rolo quando no momento da aplicação. Além deles dois, eu tenho o Silres BS 710, que é um silicone para fabricação de revestimentos anti-pichação, monocomponente, com rápida cura, e que a remoção da pichação ela acontece usando somente água fria. Em pequenas áreas você pode fazer a remoção usando uma bucha, ou até em áreas maiores com uma lavadora com pressão. É um produto eficaz contra a remoção da pichação e altamente durável contra intempéries e ciclos também de limpeza. E por fim, o Silres BS 6920, que ele é um polímero com terminação em silano, altamente indicado para formulações de revestimentos de piso, para ter alta abrasividade, trabalhando com baixa espessura, e isso faz com que o revestimento seja permeável e eu não tenha aqueles famosos esplacamentos nos pisos, tá? Podendo ser aplicado, inclusive, com o piso levemente úmido, ele não precisa estar totalmente seco, por conta dessa permeabilidade que ele tem. Então, com esse revestimento, com o revestimento à base desse produto, Silres BS 6920, eu consigo diminuir de 8 para somente 3 passos de aplicação, por ele ser um produto monocomponente, respirável e de camada fina. Seriam esses os 4 produtos que a gente tem como as inovações mais recentes dentro do portfólio da Wacker para tintas e revestimentos. Bem, antes de nós encerrarmos a nossa rodada, eu gostaria de fazer uma última pergunta. O silicone, como ele traz mais valor agregado, quais são os percentuais ideais para proporcionar essa boa performance que vocês acabaram de dizer aqui? Rapidamente, vocês poderiam dar uma pincelada sobre esse percentual para dar uma ajudada para os formuladores, os gerentes de suprimento? Rose? Bom, falando do Cotosil MP200, a gente está falando em dosagens de 0,1 a 0,5% num sistema base água, e quando a gente muda isso para um sistema base solvente, aí na faixa de 0,3 até 1% sobre o total de formulação adicionado como aditivo. Everton? Claro. Eu estou com um pouco de delay, só um momento. Eu vou entrar agora, que eu estava ainda com o áudio da Rosimeire. Quando a gente fala da recomendação de uso dos silicones, a gente pode ter uma recomendação média, pensando na aplicação dele como aditivos, e principalmente como aditivos umectantes, como aditivos de slip, que estaria na faixa de 0,1 a 1% a concentração, a faixa de concentração recomendada para estes materiais. Claro que, de acordo com o tipo de silicone a ser empregado, a propriedade na qual ele vai estar interferindo, esses percentuais podem variar. Falando de resina de silicone, aí ela passa a ser o ligante, o constituinte primário do sistema, e vai estar relacionado o seu percentual recomendado de uso ao percentual de ativos de resina da formulação.
vindo a ser aí ou constituinte único, né, de resinas da formulação, ou até mesmo na possibilidade de se utilizar, por exemplo, uma resina de silicone para alta temperatura, em uma mescla com uma resina orgânica, e aí esse percentual vai depender muito da exigência, a resistência à temperatura para uma determinada formulação. Quanto mais resina de silicone presente na formulação, maior é a resistência. Então vai estar muito dependente do parâmetro a qual a formulação precisa resistir. Okay? Rodrigo. Olha, para umectantes, dispersante, até mesmo aditivo de zip, a gente sempre recomenda de 0,2% a 1%, vai depender também do PVC, CPVC, do tipo de revestimento, né? Então, para acabamento, ou seja, até mesmo para esmaltes, a recomendação é nesse range de 0,2% a 1%, né? Varia muito do tipo também de resina que está sendo utilizado, sólidos de resina, né? Para ter essa compensação e a estequiometria bem balançada. Agora, quando se fala de um fluido de óleo, ou talvez até mesmo a resina, aí já aumenta bastante esse percentual. Se considera aí de um silicone baseado em óleo, 10% a 20%, né, de um fluido de 60% a 80%, varia muito, viu? Pedro? Eu acho que aqui é importante a gente diferenciar o uso de um aditivo e de uma resina, especialmente quando a gente fala de tintas arquitetônicas, tá? Porque o aditivo, ele dependendo da funcionalidade dele, o nível de adição vai ser diferente, então ele pode entrar em dosagens de meio, 1 e até 3%, dependendo da necessidade, tá? E no caso da resina, a gente não pensa somente no nível de adição dela, mas no poder que ela tem de trabalhar dentro da fórmula. Uma resina de silicone dentro de uma tinta arquitetônica pode fazer com que o PVC da tinta aumente, então você tem outros ganhos de custo indiretos quando você utiliza ela na fórmula. Tipicamente, ela entra em dosagens de 3 a 5, 6%, mas esses ganhos paralelos são bem vistos também. Excelente. Terminamos a nossa rodada. Gostaria muito de agradecer a presença de cada um de vocês e o convite para participar dessa pauta de silicones. Até a próxima.